No ano passado, foram realizadas várias discussões abertas a toda a comunidade universitária, quando foi debatida a participação da UFRJ no plano de reestruturação e expansão das universidades federais, que foi proposto pelo Ministério da Educação. A UFRJ apresentou seu próprio plano de reestruturação, aprovado em uma conturbada sessão do Conselho Universitário em 18 de outubro de 2007. Só vou falar isso. Não prometo que chega. Sim, mas eu tô... Conselheiro... Não! Atenção. Peço... Grupos de estudantes que se colocam nacionalmente contra a política de educação de ensino superior do governo federal contestaram o processo de votação do PRE naquela sessão e iniciaram uma série de manifestações que culminaram na ocupação da reitoria em outubro de 2007. 15 dias depois do início da ocupação, os estudantes deixaram a reitoria, mas continuaram a se manifestar contrariamente à participação da UFRJ no Reúne. Eles passaram a ocupar as sessões do Conselho Universitário, impedindo seu funcionamento. Professor Luiz, em primeiro lugar, professor Luiz, eu acho que a gente tem que deixar bem claro que hoje quem está tocando esse Conselho Universitário são os estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Diante dessa situação, os colegiados superiores e centros da UFRJ se mobilizaram e tornaram públicas suas posições diante da ação dessas correntes do movimento estudantil da UFRJ. Nós estamos não conseguindo avançar na universidade em vários pontos, porque as reuniões têm sido interrompidas sistematicamente, de forma, eu acho, nada democrática, para impedir o funcionamento dessa universidade. Eu acho que a gente podia se manifestar em relação a isso, eu não sei bem como, mas talvez uma moção de repúdio às atitudes que vêm sendo feitas, e eu proponho que isso seja feito hoje nessa casa, se todos concordarem. Eu acho que não só o repúdio à ação, mas nós devemos nos manifestar favoravelmente ao uso, à normalidade, tá, do uso das instituições da universidade. Essa universidade tem instituições, essas instituições são representativas, tá, de docentes, docentes, discentes e funcionários, e, portanto, a manifestação pela normalidade do uso das instituições universitárias. Tem sido muito difícil conduzir a universidade nessas circunstâncias, né? Não é um problema que seja de uma classe inteira, né, de alunos, é uma determinada parte, né, facção de alunos, num ambiente que é extremamente democrático. Todo mundo tem a palavra, todo mundo é ouvido, as reuniões têm sido estendidas sobre os assuntos que estão em pauta, né? E é uma decisão da reitoria não tomar nenhuma atitude punitiva ou repressiva. Na sessão do dia 26 de junho, o reitor Aloysio Teixeira se pronunciou, cobrando responsabilidade de todos os setores da universidade para que o Conselho não seja palco de manifestações intempestivas e desnecessárias, pontuando que esses atos impedem a construção do processo democrático. Eu gostaria de fazer um pronunciamento diante desse Conselho e, contrariamente assim aos meus hábitos, eu o trouxe por escrito para que ele possa ficar, tal como eu pensei, registrado em ata. Então, o teor desse pronunciamento é o seguinte: não poderia deixar de me pronunciar antes do início dessa sessão sobre os acontecimentos verificados na última reunião do Conselho Universitário.
Mais uma vez, esse espaço foi palco de uma manifestação intempestiva e desnecessária por parte de um grupo de estudantes que tentaram impor sua vontade ao Conselho. E quando a proposta que apresentaram não encontrou acolhimento por parte do plenário, inviabilizou a continuidade da reunião, impedindo o Conselho de deliberar. A repetição de acontecimentos como esse não apenas fere as mais elementares regras de convivência acadêmico-social, não apenas impede o consune de deliberar, não apenas desrespeita o colegiado que exerce, legítima e legalmente, a jurisdição suprema da universidade, não apenas constrange fisicamente os presentes e causa danos ao patrimônio público sob nossa responsabilidade, não apenas implica a inobservância do comportamento que membros do nosso corpo social devem manter quando exercem a legítima representação de seus segmentos, como leva a Universidade Federal do Rio de Janeiro à fronteira de uma crise institucional. E é sobre isso que devo pronunciar-me. Os mais antigos hão de se lembrar quanto nos custou, em passado recente, a ruptura com a institucionalidade. Nossa universidade paralisou-se e regrediu para os pequenos espaços, agravando a fragmentação que sempre a caracterizou. O respeito à institucionalidade, essa é a experiência vivida por todos, é condição para nosso desenvolvimento acadêmico e, acima de tudo, para que possamos consolidar a natureza pública da UFRJ. A desconstituição dessa institucionalidade, ao contrário, dá armas a todos aqueles que querem destruir a universidade pública. Por isso, apelo ao bom senso de todos os membros desse Conselho e de nossa comunidade para que defendam seus interesses e reivindicações, lutem por suas ideias, mas o façam dentro de princípios que garantam a normalidade de nossa vida institucional. A universidade continuará respeitando e garantindo a livre manifestação de todos os seus segmentos. A reitoria continuará aberta ao diálogo e à concertação. O Conselho Universitário continuará a ser o espaço onde todas as demandas da comunidade possam expressar-se. Mas a obediência ao que dispõe nosso estatuto e nossos regimentos e a garantia da normalidade da vida institucional devem nortear o comportamento de todos. Essa é uma responsabilidade coletiva, mas é também uma atribuição do reitor que saberá cumprir seu papel nesse momento difícil. Na mesma sessão do Consune, vários conselheiros também se posicionaram contra essas ações, reiteraram a solidariedade de suas congregações à institucionalidade do Conselho. De fato, o que está em jogo aqui é uma visão neoliberal e conservadora da educação. A visão neoliberal e conservadora da educação pretende que a universidade brasileira continue de costas para a sociedade. A visão neoliberal e conservadora da educação pretende excluir do nível superior a população brasileira. Não quer que aumente o número de vagas. A visão neoliberal e conservadora da educação pretende que a educação continue a ser tratada de uma maneira compartimentada, excludente, onde o estudante que aqui se forma continue tendo uma visão totalmente fragmentada da educação, do ensino e da sua profissão. Assim, me surpreende que bandeiras antigas nossas, desde a primeira diretoria do DCE Mário Prata, que era exatamente voltar a educação para a sociedade, fazer com que o ensino aqui, ao contrário do que querem os neoliberais e conservadores, que não querem mudar nada, que vão sempre pedir mais debate, mais discussão, mais conversa, para impedir um atraso histórico da universidade brasileira em relação a atender as necessidades da população brasileira, que querem que o ensino aqui não seja um ensino acadêmico, alienado, né? Onde as novas tecnologias, como o ensino à distância, fiquem fora daqui. A possibilidade do estudante formar o seu currículo, dar mais liberdade, que isso não aconteça aqui dentro. Isso é o que o neoliberal e o conservador quer
que a universidade continue impedindo o estudante de pensar com a sua própria cabeça, dele ter capacidade de escolher as disciplinas que ele pode fazer. E aí me espanta que sejam os estudantes que estejam, assim, espantados. Como nós vamos poder escolher 1.030 horas de eletivas? Porra, era o que eu sempre quis, quando eu era do diretório. Era a possibilidade de eu pensar com a minha própria cabeça, de eu poder não ter aquela visão neoliberal e conservadora da educação que diz que o cara tem que sair daqui apertando parafuso e vai ser um super especialista em apertar parafuso. É isso que a sociedade não quer mais. O que a sociedade... Atenção. O que a sociedade quer é que se forme aqui dentro dessa universidade estudantes capazes de pensar com a sua própria cabeça, capazes de entender as necessidades da população brasileira. E para fazer isso, o estudante de matemática tem que ter uma visão de outras disciplinas e, se possível, fazer curso na faculdade de comunicação. Tomara que escolham isso. Que escolham cursos na faculdade de filosofia, que escolham cursos na faculdade de ciências sociais. É essa compartimentação da universidade que interessa aos neoliberais e conservadores, que querem manter a universidade brasileira de costas para a sociedade. Seu tempo acabou, professor. Eu acho que esse conselho tem um dever revolucionário de aprovar esses cursos e de botar essa universidade lado a lado com o povo brasileiro. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas ao professor Marcos Cavalcante, que deu aqui um belo cartão de visitas, fez uma apresentação muito bonita do que é a nossa universidade, da nossa realidade e do que está acontecendo aqui. Fiquei até emocionado e fico mais emocionado ainda pela postura demagógica de gente que diz defender a democracia dentro dessa universidade, de gente que dizer que quer ampliar o debate nessa universidade e antes que haja o debate aqui dentro desse espaço, que também é um espaço onde as coisas devem ser discutidas, sempre pedem vista de processo e impedem que se trave qualquer tipo de discussão. Porque vale lembrar que vista de processo pode ser pedida a qualquer momento. Então, quase 20 conselheiros desse conselho universitário não puderam se manifestar. A gente não pôde saber a opinião desses conselheiros universitários, porque os membros desse DCE aqui impediram a livre manifestação dessas pessoas aqui dentro dessa universidade de forma irresponsável, não só com a democracia dessa universidade, mas de forma irresponsável com a sociedade brasileira. Porque o que está acontecendo aqui é garantir que a gente forme profissional para a sociedade brasileira. E tem gente aqui que está de molecagem, defendendo postura político-partidária e dando as costas para a sociedade, dando as costas para essa universidade, dando as costas para o futuro desse país. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que o DCE dessa universidade tem esse tipo de postura. É uma vergonha. Gente que reconstruiu esse DCE, hoje ocupa cadeiras dentro desse espaço e que hoje não tem a oportunidade de se manifestar por causa de vocês que são demagógicos, que são covardes, que são irresponsáveis. Eu tenho vergonha de fazer parte dessa mesma bancada que vocês, porque vocês envergonham a democracia, vocês envergonham o corpo discente dessa universidade e vocês não respondem às demandas dessa sociedade. Portanto, eu me sinto enojado com a postura de vocês, enojado. Essas manifestações ferem a autonomia universitária? A democracia institucional fica atingida por essas ações estudantis? Representantes dos 3 segmentos da instituição no colegiado máximo analisaram esse processo de discussão. A democratização da universidade deve ser encarada em 3 dimensões. Uma primeira dimensão, que a gente pode chamar de democratização dos processos internos de decisão e deliberação. Uma segunda dimensão, que diz respeito à democratização do acesso à universidade pública e gratuita. E uma terceira dimensão, que diz respeito às relações desta universidade pública com a sociedade e as formas de exercício da sua autonomia e de prestação de contas à sociedade. No que diz respeito à democratização interna, dos processos internos de deliberação,
Evidentemente, o núcleo desse processo de deliberação são os colegiados superiores. Esses colegiados superiores padecem, no seu processo de constituição, de problemas graves. É evidente para qualquer pessoa que eles são insuficientes para expressar de maneira plena e adequada a diversidade e a multiplicidade da universidade, e nesse sentido a gente pode dizer que esses colegiados são pouco democráticos e que é necessário uma revisão profunda que só pode se fazer quando a gente vier a rever o estatuto e o regimento da universidade. Isso é uma necessidade urgente. Então, aqueles que questionam a limitação desses colegiados têm razão e é necessário rever. O problema que se coloca é quais são os mecanismos para caminhar na direção desta revisão. Quais são os mecanismos para deliberar no momento atual. E o que eu posso afirmar, sem medo de dúvida, é que, apesar de suas limitações, esses colegiados são a forma mais adequada de expressar a diversidade da universidade, apesar de suas limitações. Acho que, na verdade, a gente tem, desde o ano passado, a partir da questão do Reúne e tal, um processo grande, né, na universidade de mobilização aí de vários segmentos, querendo discutir os rumos da universidade, por acreditar que esse decreto traz uma série de transformações e a gente tem grandes críticas a ele. Então a gente quer participar da definição desses rumos e a gente não tem espaço para isso, né? Quer dizer, isso se expressa num conselho universitário onde, por exemplo, em 50 membros a gente tem o quê? 5 estudantes, 5 técnicos administrativos. A gente acha que isso não dá conta da realidade da universidade, não dá conta mais há muito tempo. Quando estão em jogo transformações tão graves, né, tão substanciais da universidade, quanto eu acho que traz o Reúne, né, que a gente vê se expressar no plano diretor da UFRJ, a gente vê de alguma maneira elas se expressarem nos bacharelados do CCMN, que estão querendo aprovar na maior correria. É importante que a universidade participe desse processo, né, e que haja espaços mais amplos para que isso seja feito. Infelizmente isso não está ocorrendo. Aí quando isso não ocorre, a única alternativa que nos sobra é ocupar, sim, os conselhos, estar presente em peso nos conselhos e, enfim, acho que a gente tem que fazer isso quantas vezes a gente achar que é necessário. Ao questionar a capacidade de deliberar do Conselho Universitário, ao tentar bloquear, obstruir os processos deliberativos na universidade, todos que o fizeram até hoje atentaram de maneira profunda contra a autonomia da universidade. Uma instituição, seja ela qual for, e uma universidade em particular, incapaz de deliberar, é uma instituição, uma universidade incapaz de exercer a sua autonomia, porque quem não delibera, outros deliberam por ele. Venha de fora ou venha de dentro, qualquer mecanismo, qualquer tentativa de obstruir o processo deliberativo na universidade é uma flecha no coração da autonomia universitária. A gente, quando vai nesses espaços, a gente não está, de maneira alguma, ferindo a democracia universitária. Ao contrário, a gente está, de alguma maneira, se manifestando em relação à demanda que é legítima da comunidade universitária, que é exatamente espaço para discutir os rumos da UFRJ e não só para discutir, né? A gente acha que a decisão, a gente tem que participar dessa decisão também. Hoje a gente não tem espaço para isso, porque quem decide são os 50 iluminados do Conselho Universitário. Para a gente isso não é um processo democrático, entendeu? A obstrução, enquanto mecanismo, né, das minorias, é um instrumento válido, né, desde que dentro da lógica regimental. Agora, não pode, no meu entendimento, né, eu acho que atenta contra a democracia universitária quando essa obstrução ela ocorre de uma forma truculenta, né, com o objetivo único de impedir o Conselho Universitário de votar matérias que são importantes para a universidade como um todo. Né, institucionalmente, isso coloca a universidade num caminho, acho que, não diria um caminho perigoso, né, mas um caminho de instabilidade. Eu saúdo o renascimento do movimento estudantil dentro da nossa universidade. Sempre senti falta. E acho que é ótimo que estejam ali. E não me incomodam os arroubos juvenis, ou um tamborado, ou um apito. Acho que isso faz parte com o processo de constituição e de formação de atores políticos dentro da universidade. Isso é um processo de formação de cidadãos também. O problema é que quando um grupo
ou vários grupos, ou mesmo uma instituição, um corpo inteiro, pretende esmagar os outros, aí o problema é outro. O que nós estamos assistindo agora é a tentativa de um grupo de, em nome de uma retórica democrática, em nome de uma retórica de expressar a maioria auto-atribuída, porque a maioria nunca os escolheu, tentar impor a todas as outras formas a sua visão particular. Durante muitos anos, né, nós brigamos, lutamos para obter espaço, né, termos espaço nos colegiados superiores, sermos ouvidos. Agora que nós temos, né, e temos desde os servidores técnico-administrativos, né, temos o corpo discente também representado nesses colegiados, né, e essa democracia, ao invés de ser exercitada, né, no embate ideológico, no embate político, é exercitado de outra forma, né? Quer dizer, deixa de ser uma democracia, né, e passa a valer só... A democracia ela só existe quando aquilo que eu entendo que é importante é votado, né? Quando satisfaz a minha vontade é democracia, quando não satisfaz, não é democracia. Então essa é a lógica que os estudantes estão colocando hoje quando invadem o Conselho Universitário e impedem, né, que matérias importantes para a universidade sejam votadas. Eu até reconheço o direito de um grupo político, de um grupo corporativo, de dizer este conselho não é legítimo, eu não vou participar dele. Agora, o que não pode é jogar na ambiguidade, na confusão, jogando dentro do conselho e jogando contra o conselho. Ou assumem que o conselho é um fórum de deliberação, ou reconhecem, participam dele, encaminham propostas, debatem, ou deliberam que não é. O que não pode é jogar dentro e depois, quando são derrotados, jogar fora. A gente, como forma até de atenuar esse problema da universidade, de a gente não ter espaço para fazer discussões, né, a comunidade universitária não ter esse espaço, a gente vem propondo já desde o ano passado que se faça um congresso interno na UFRJ, né, para se discutir todas essas questões, que se discuta o plano diretor, que se discuta os bacharelados do CCMN, que se discuta os módulos 2 e 3 do PRE da UFRJ, que se discuta que universidade que a gente quer, assim, e para a gente, esse espaço, qual seria o formato dele, né? Ele seria um congresso interno paritário, tanto o mesmo peso para as 3 categorias, e deliberativo, né? Ou seja, que delibere coisas. A gente quer fazer um congresso interno justamente por entender que o Conselho Universitário já não tem mais capacidade de refletir a realidade das discussões que acontecem na universidade. Então não faz sentido a gente fazer um congresso e submeter tudo que o congresso tirar a esse espaço, Conselho Universitário, né? A reitoria, me parece, quer fazer isso, quer fazer um congresso consultivo. A gente acha que não, porque inclusive corre risco de várias coisas que a gente deliberar, o Conselho Universitário simplesmente não implementar, né? Então, a gente é muito claro com isso. A gente quer fazer um congresso interno paritário deliberativo com eleição de delegados nas bases, para que tenha um processo de discussão na universidade, que a gente acha que os processos de eleição geralmente propiciam isso, né? Então, essas questões, né, para que a gente possa, as divergências possam ser colocadas e a gente discuta qual é o projeto de universidade que se tem. A universidade é uma instituição, né, de ensino e uma instituição pública, né? Como instituição pública, ela tem gestores, e esses gestores são responsáveis pelos seus atos e pela condução da universidade. Um congresso, ele é importante do ponto de vista de apontar diretrizes, caminhos, né, aprofundar a discussão. Agora, o caráter deliberativo desse congresso é questionável. É questionável até porque quem responde pela universidade não são os estudantes, não são os servidores técnico-administrativos, nem qualquer segmento que ali esteja representado nesse congresso. Quem responde são os gestores. Esses aí é que têm responsabilidade com a condução da universidade, e a responsabilidade civil e criminal, né? Então, colocar um congresso desses como um congresso deliberativo, eu acho que atenta contra, né, o princípio até da própria autonomia da universidade, né? Eu acho que ela tem que discutir, o congresso é importante, ele é um instrumento de discussão, de aprofundamento das questões, mas o caráter deliberativo dele é questionável, bastante questionável. Quando eu questiono uma forma de deliberação, eu tenho que estar encaminhando uma alternativa. O que propõem os estudantes? No momento atual, pelo menos alguns deles, eu diria, porque acho também isso daí não é uma deliberação conjunta. Que o Conselho Universitário abdique do seu poder de deliberação, delegue a um
corpo desconhecido, porque ninguém sabe que congresso universitário é esse. Evidentemente, se o Conselho Universitário fizer isso, está sendo irresponsável. Eles nos dizem todo o poder ao que congresso. Se apenas 5% dos estudantes participarem desse congresso, eles vão ter paridade? Ou vai ser 5% de 1/3? Como é que é isso? Então, é uma proposta absolutamente responsável de quem não tem nenhum compromisso com a universidade, de quem faz hoje, desses grupos políticos, fazem na universidade, da nossa universidade, apenas uma outra arena de uma luta política que não é a nossa. Se querem travar a luta contra o governo Lula, vão ao governo Lula. Nós não somos o governo Lula. O Conselho Universitário não é escolhido pelo governo Lula, não tem compromisso com o governo Lula, tem compromissos diferenciados, porque dentro do Conselho há diferenças, e é possível que alguns que achem o Reúne ótimo. Eu, pessoalmente, sou contra. Mas acho que não temos nenhum compromisso com isso. Então, a universidade não pode ser uma arena de outras lutas. Ela tem que ser uma arena rica, conflituosa, das suas lutas e das suas relações com a sociedade. E acho que é isso que está acontecendo de ruim na universidade hoje, por causa de determinados grupos que perderam de vista o sentido da luta universitária dentro da universidade. A gente, dentro do possível, tentou nacionalizar essa luta, entendemos que isso é uma luta nacional, não é um enfrentamento contra uma reitoria, é um enfrentamento nacional, e isso se deu nacionalmente. Prova é que teve ocupação em um monte de reitoria pelo Brasil afora. A gente tem tido iniciativas no sentido de nacionalizar essas questões. A Frente de Luta contra a Reforma Universitária, por exemplo, que é um espaço que a gente constrói, tirou como principais linhas de ação para esse ano a luta contra o Reúne e contra as fundações universitárias. Então, a gente vai estar tocando uma campanha em relação a isso, uma campanha nacional. Sem dúvida, eu acho que a pressão no MEC é importante, né? Agora, a gente pressionando as reitorias, a gente faz essa pressão de maneira indireta a quem implementa um projeto do MEC que a gente considera nefasto, né? Então, é o nosso meio mais rápido de chegar no MEC, porque a gente não pode estar todo dia em Brasília no MEC, né? Se pudesse, até acho que seria uma boa. É necessário que a universidade diga claramente que ela quer se abrir à sociedade, que ela quer democratizar o acesso, que ela quer exercer a autonomia deliberando acerca do seu futuro. Por exemplo, eles são contra discutir que nós definamos uma diretriz de plano diretor. O debate sobre a universidade começou há muito tempo, o debate sobre a nossa universidade começou há muito tempo. A discussão sobre um projeto de médio e longo prazo da nossa universidade começou pelo menos há 3 anos. Então, cobrar de nós o aprofundamento do debate é escamotear o fato de que não querem debater. Na verdade, não querem que a universidade debata, porque a única proposta que tem é sempre sobre a metodologia do debate. Não avança uma proposta concreta sobre o que universidade devemos ter. Então, essa é a questão. Quem quer participar do debate, que apresente a sua proposta, as suas diretrizes de plano de direção. São contra a integração da universidade? São contra a nossa universidade ter relações entre os vários departamentos e as várias unidades? São contra a nossa universidade se abrir à sociedade e ampliar o número de vagas? São contra que nós tenhamos um conjunto que o estudante possa ser um estudante de ciências sociais que tenha um curso no Instituto de Saúde Coletiva, que o aluno do Instituto de Saúde Coletiva tenha um curso na Faculdade de Economia? Se não são contra isso, tem que ser a favor que nós coloquemos as unidades umas próximas às outras, porque uma universidade fragmentada espacialmente é necessariamente uma universidade fragmentada acadêmica, científica e socialmente. Nós não queremos isso. É evidente que a vizinhança não resolve todos os problemas. E para isso também precisamos de uma revolução cultural dentro da universidade, onde o estudante entre e saiba que ele é estudante da UFRJ, antes de ser estudante da biologia, da economia, das ciências sociais ou das letras. Mas eu acho que a universidade, no momento atual, vive um momento fundamental. Já sou professor há 28 anos dessa universidade. Eu não me recordo de um momento tão rico quanto que nós estamos vivendo. E acho que a universidade vai vencer essas resistências internas, primeiro passo, e depois vai ter que se defrontar com as resistências externas, que são enormes. Mas eu acho que a gente vai ter capacidade, com um projeto próprio, de lutar para vencer essas resistências externas.